Tem muita gente dizendo por aí que Deus só se importa com o seu coração. Será que isso é bíblico? Será que isso é verdade? O que você faz com o seu corpo importa para Deus, sim, e muito. Hoje a gente vai ver que Deus se importa de fato com o que você faz com o seu corpo. Fala pessoal, aqui é o Thiago e a gente está fazendo essa série aqui no canal sobre a teologia do corpo e você vai ver muita gente falando sobre teologia do corpo por aí, mas com esse aspecto mais voltado para a área da sexualidade, porque a maioria das pessoas não tem a formação que eu tenho na área da educação física. Então eu estou trazendo para vocês tanto o lado da teologia reformada que trata sobre esse assunto, quanto a parte da educação física que fala sobre o assunto também. Então a gente está vendo que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar do nosso corpo como parte da nossa devoção a Deus. E você fica comigo aqui até o final, porque esse vídeo vai ser sensacional, eu tenho certeza. Vamos lá. O dualismo moderno é uma mentira muito perigosa. Então você separar corpo de identidade, como por exemplo as pessoas que falam da ideologia de gênero fazem, do aborto, inclusive, isso é uma filosofia completamente anticristã. E sim, estamos entrando em polêmica hoje e eu estou muito afim de saber o que vocês pensam sobre isso aqui nos comentários. Pode mandar, tá? Sem medo. Aqui a gente fala a verdade, independente do que doer, a gente vai falar a verdade aqui. Jamais vou trazer coisa para vocês que eu não creia que seja 100% verdade, tá bom? Então, a ideologia de gênero, ela faz parte desse dualismo moderno que separa corpo e identidade. Você nasceu num corpo que, eu não me identifico com o corpo que eu nasci. Chega a me dar dor de estômago ouvir um negócio desse aqui. Mas, cara, isso é uma filosofia completamente contrária com o que diz a Bíblia. Deus criou a gente para ser o que a gente é. Se a gente nasceu de um jeito, é porque Deus queria que a gente fosse desse jeito, cara. Então, não tem conversa. Essas pessoas negam a verdade de que Deus foi quem criou o ser humano. E se você desliga quem criou da criatura, você tem um problema de identidade muito sério, que eu já expliquei em outro vídeo que chama, esse aqui, ideologia de Gênesis, tá aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar uma playlist também para você dar uma olhada depois. Mas você separar a identidade do corpo cria vários problemas, não só em relação a isso, mas, cara, como diz Francis Schaeffer no Deus que Intervém, você passa a desconstruir essas coisas na sua vida a ponto de que você vai chegar num momento da sua vida que não vai conseguir ter esperança em mais nada. Você vai chegar no degrau onde você vai se ver desesperado porque simplesmente não tem esperança nenhuma de futuro mais. Você separar quem você é da verdade não vai trazer benefício nenhum para o seu corpo. Então para de mentir para você mesmo e achar que você está no corpo errado, porque não foi assim que Deus fez para ser. Você precisa zelar por aquilo que Deus te deu. A gente foi criado para glorificar Deus e com 3 mandatos que ele dá lá em Gênesis. Primeiro, um mandato cultural, um mandato social e um mandato espiritual. A gente foi feito um mandato espiritual para glorificar Deus, um mandato social de crescer, multiplicar e um mandato cultural de dominar sobre a criação, criar, cultivar. Gente, gerar e construir coisas que vão glorificar a Deus simplesmente por a gente estar usando aquilo que Deus criou para transformar a realidade para a glória de Deus. E a gente vê dentro da teologia reformada que o ser humano, ele consegue construir, por causa da bondade de Deus, dá pra gente aquilo que é do aspecto do caráter dele, que é justamente essa criatividade tão fantástica, que eu já falei também em outro vídeo. Você tem essa noção dentro de você e você não sabe. O seu corpo, ele foi desenvolvido
para que você tenha a capacidade de cumprir esses 3 propósitos. A gente foi criado para fazer isso. E você, independente do seu nível, independente das suas habilidades, tem algum traço, até mesmo se você for ateu, tem algum traço de todas essas 3 dentro de você. Ou você é criativo, ou você tem a necessidade de se reproduzir, ou você sente que tem alguma coisa faltando aí dentro do seu espiritual, e Calvino chama isso aí de sensus divinitatis. Ou seja, tá dentro da teologia reformada também essa questão do vazio existencial que o ser humano tem. Então a gente vê que o dualismo ele é uma doutrina perigosíssima, e a Nancy Pearcey, no livro dela Ama Teu Corpo, esse livro é muito bom, e ele trata desses assuntos mais pesados aí de aborto, eu não sei se eu posso falar essas palavras aqui, se o YouTube não vai me derrubar, ideologia de gênero aí. Ela vai tratar bastante desses assuntos aí, e ela mostra que o cristianismo tem uma visão alta do corpo. A encarnação, a ressurreição e a criação confirmam muito bem isso. E você prestar atenção nesse gnosticismo, como eu falei no último vídeo, é você se preparar para ter essa noção da fé bíblica, da encarnação. Você prestar atenção nesses aspectos são essenciais para que você tenha uma vida de devoção plena, ou seja, juntando tanto a prática física quanto a prática espiritual, porque essas coisas elas são essenciais para a sua vida e a sua boa caminhada. A Nancy Pearcey ela vai ter uma citação interessante dela nesse livro, que ela fala assim: o cristianismo sustenta que o corpo e a alma juntos formam uma unidade integrada. Como eu estava falando no último vídeo também sobre o corpo e a alma, se você não viu ainda, pode voltar lá e assistir depois que terminar esse aqui. Ainda não, calma aí, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não pensou em dar o like, eu acho que ele tá merecendo já. Mas é você aí que tá enrolando pra ajudar a gente aí. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. O corpo, ele é templo do Espírito Santo, como eu também falei no último vídeo. E o que você come, como você se movimenta, o que você assiste, tudo isso comunica a sua teologia do corpo. Uma fé bíblica saudável, ela precisa de uma vida corporal íntegra. O que isso significa? Significa que você precisa ter cuidado tanto com um quanto com o outro, porque não é um ou outro que glorifica a Deus, são os dois. Os dois, você trabalhar a sua vida de devoção e a sua vida piedosa e a sua vida física são essenciais para que você tenha uma vida plena e um corpo que te acompanhe na sua vida de devoção. É essencial para que você consiga manter a sua vida de devoção por muito tempo, e você não prestar atenção, você negligenciar esses aspectos, tanto da vida física quanto da vida espiritual, são negar que você precisa ser um bom mordomo do corpo que Deus te deu. E também faz parte de você negar a criação boa de Deus e achar... Lembra que eu falei para vocês que o pessoal separa a identidade do corpo, e isso também está dentro desse aspecto. E não é só aquela ideologia perigosa que tem lá na USP, não. Desculpa a piadinha. Isso também faz parte você negligenciar esse aspecto da vida física, e a vida espiritual também fazem parte dessa ideologia perigosíssima. E se você gostou, tem mais conteúdo aqui, eu te vejo em alguns segundos.